Olá, queridos irmãos, nós estamos aqui mais uma vez naquilo que é a sequência que tem sido ministrado neste que é reformando discípulos para a glória de Deus. Hoje nós estaremos abordando o capítulo 20 do Evangelho segundo o relato de João. E eu gostaria que você acompanhasse aquilo que será transmitido nesta noite. Certamente você poderá assistir durante o dia ou em qualquer outro horário, mas eu creio que em muito Deus haverá de acrescentar bênçãos ao seu coração com informações preciosíssimas deste capítulo 20, registrado pelo nosso querido e amado, aquele que é chamado o apóstolo amado João. Pois bem, vamos lá, Gabriel. Estou aqui com o Gabriel e o pastor Rodrigo, né? E aí? Uma palavrinha? Mais um reformando discípulo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Amém. Amém. Que prazer enorme, irmãos, estar aqui convosco. E nós vamos ver hoje a melhor notícia da história das nossas vidas, que foi a ressurreição de Jesus. Porque vã seria a nossa fé se ele não houvesse ressuscitado. Isso aqui foi para nós uma grande notícia, mas que impactou muito aquele grupo de discípulos que havia acabado de ver o Cristo crucificado na sexta-feira, e então estamos no primeiro dia da semana, no domingo de manhã, começa aqui a nossa história, a nossa narrativa. Pastor Rodrigo, podemos dizer o seguinte, Gabriel, pastor Anchieta, que como nós cremos nesse Jesus que ressuscitou, podemos dizer nessa noite, nesse programa, que o túmulo, ele não está vazio. Amém. É uma alegria para nós, para a igreja, saber que ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Lê para nós aí, Gabriel. Nós vamos ler no verso 6, 7 e 8 do capítulo 20, que diz assim: Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis e o lenço que cobrira a cabeça de Jesus. O lenço não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Finalmente entrou também o outro discípulo, que era João, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. Então observem, irmãos, pelo que nós podemos observar aqui da narrativa do Evangelho de João, nós observamos que Maria vai até o sepulcro e ela vê a pedra removida. Ok. Então ela percebe que algo diferente aconteceu. Era domingo de manhã, bem cedinho, o texto fala que ainda estava escuro. Ela chega a ver a pedra removida, ela se assusta com aquilo. Volta para onde a igreja, os discípulos estavam reunidos e dá essa notícia. A pedra está removida, algo aconteceu com o mestre. E então, Pedro e João saem correndo em direção ao sepulcro. João chega primeiro do que Pedro. Isso. E espera, ele vê a pedra e espera ali na porta do sepulcro, vê os lençóis no chão, os lençóis que cobriam o corpo dele. Depois chega Pedro. Pedro não fica só na porta, Pedro entra de fato no sepulcro e vê que os lençóis que cobriam o corpo no chão, que cobriam o rosto enrolado à parte, e então João também vai e entra para testemunhar daquilo. Isso. Aí é o texto que nós lemos, João viu e creu. João viu e creu. E Pedro, ele volta de forma assim, meio atônita, porque ele ainda não havia acreditado 100% na ressurreição, tanto é que Jesus depois vai aparecer especificamente a Pedro. Mas o texto fala que João viu e creu, e Maria ainda não havia crido. Porque nós vamos ler na sequência que ela ainda estava chorando. O pastor Anchieta, Jesus sempre ele falou aos discípulos que isso iria acontecer. Ele falou da sua morte e da sua ressurreição. Sim. Mas imagina quando eles entram e eles veem aquela cena. Olha o impacto que há no coração daqueles homens. Realmente, ele não estava lá. Algo de extraordinário e poderoso aconteceu naquele momento. Fala para a gente aí, pastor Anchieta, como que seria, imagina essa cena, quando você lê esse texto, você se remete a palavras, se o senhor estivesse lá, como é que eu faria? É algo extraordinário. Poderoso. Porque a morte,
ela havia vencido todos os homens. Boa. Até então, todos os homens foram vencidos por este grande inimigo que é a morte. E Jesus vem exatamente para, em vida, vencer o pecado, e ele desce no campo de batalha da morte para matar a morte. Então a morte morreu com a morte de Cristo. A maior de todas as notícias, a notícia mais gloriosa de todos os tempos, ela veio de um túmulo vazio. Ele não está aqui, ele ressuscitou conforme ele vos disse. Então a ressurreição é o evento que traz esperança para a igreja. A Bíblia diz, se ele não tivesse ressuscitado, Paulo escreve isso na sua primeira carta aos Coríntios, se ele não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa pregação, vã seria a nossa fé, e ainda nós permaneceríamos em nossos pecados. Paulo chega a dizer que, assim como por um homem entrou a morte, também por um homem entrou a vida. Assim como através do primeiro Adão entrou a morte, Jesus é o último Adão e ele venceu a morte, ele matou a morte. Então, a ressurreição é o evento mais glorioso, é o evento que traz esperança à igreja. Paulo chega a dizer, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, vã é a nossa pregação. Isso é, não há motivo de existir igreja. Nós ainda permanecemos nos pecados, em nossos pecados. Mas a certeza é que aqueles que morreram em Cristo terão seus corpos ressurretos, ressuscitados, é que Cristo ressuscitou. Ele é a primícia dos que dormem, né? Então esta é a maior de todas as notícias. Este é o maior evento de todos os eventos. A morte foi vencida. Então este a morte é o momento traz mais esperança, glorioso. Traz esperança para nós, Gabriel, a morte? Esperança. A Bíblia diz que ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Olha que coisa extraordinária. Maravilhoso. Significa que, se a morte o tivesse vencido, ele teria morrido pelos nossos pecados, mas nós não seríamos justificados. Permaneceríamos em nossos pecados. Então, quando nós entendemos isso, Paulo falou o seguinte, que o viver é Cristo e o morrer é ganho. É ganho. Então a morte ela traz para nós ganho em Cristo Jesus. Então, como você falou, Gabriel, que é um evento assim de maior potência, de maior alegria, de maior expressão, foi a ressurreição. É vida. Fala, Gabriel. O que chama muita atenção nesse texto é porque o sepulcro de Jesus foi aberto de dentro para fora. Amém. O sepulcro dele falou, o sepulcro dele falou. A morte está vencida, tragada. Amém. Foi a morte na vitória. Na vitória. Glória a Deus. Amém. Em seguida, irmãos, nós temos outro acontecimento. Os discípulos, Pedro e João, eles começam a fazer um caminho de retorno para os demais discípulos, né, para onde a igreja estava reunida. Maria fica ali em frente, Maria Madalena fica ali em frente ao sepulcro e ela chora. Chora de forma profunda, intensa, aguda. E duas pessoas perguntam para ela, essas duas pessoas eram dois anjos, vestidos de branco, perguntam para Maria, mulher, por que choras? E ela fala, porque levaram o meu Senhor, vocês sabem onde puseram o meu Senhor? Isso para nós já traz um grande ensinamento. O sepulcro de Jesus bradava a vida, bradava a nossa justificação, bradava a maior vitória da história da igreja. Maria não estava conversando com duas pessoas normais, podemos dizer assim. Ela conversava com dois anjos. Dois anjos perguntaram, qual é a tua dor, por que você chora? E ela fala, dois homens vestidos de branco, porque levaram o meu Senhor. Essa era a dor dela. Veja, irmãos, muitas vezes a nossa dor é tão forte, é tão intensa, que às vezes Deus já começou a falar conosco, que a providência divina chegou.
O sepulcro estava vazio, uma evidência de que Jesus havia ressuscitado. 2 anjos presentes perguntando: por que você está chorando? E a dor dela continuava latejando em seu peito. Às vezes a nossa dor é tão intensa que os nossos olhos não conseguem ver. Deus já está agindo, Deus já está operando, a providência dele já chegou até nós. E talvez isso possa acontecer com você. Às vezes a providência de Deus já bateu a sua porta. Algo extraordinário do Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, já fez por você. Mas às vezes a sua dor é tão intensa que os seus olhos estão ainda fechados para aquilo que Deus fez. Muitas vezes a gente não consegue enxergar essa providência que está diante de nós. Porque muitas vezes a tristeza é tão grande delas, muitas vezes a luta é tão grande, que vai nos sufocando, e nós não conseguimos enxergar a providência. Como o Gabriel falou, é difícil nós entender, porque era natural que o homem ele cresce, se casa, na verdade tem família, e morre. Aqui foi algo assim extraordinário, que impactou aquela igreja que ali estava. Primeiro, o sepulcro está vazio. A dor ainda era intensa daquela mulher. Chorava. 2 anjos, 2 seres celestiais, conversava com ela. Por que essa dor? Ele não está aqui. Muitas vezes nós não vemos os milagres de Deus na nossa vida. E o maior milagre é que Ele está vivo. Fala, pastor Anchieta, um pouquinho aí para a gente. Pois bem, a pergunta foi: mulher, por que choras? Por que choras? Por que choras? Quantas vezes nós vivemos angústias, quantas vezes vivemos problemas, lágrimas rolam dos nossos olhos. E eu acho esse texto tão glorioso, porque ele me leva a entender que a ressurreição, ela é o consolo para todos os que choram. Amém. A vitória de Jesus sobre a morte é a esperança para todos nós. Isto é, não há motivo mais de chorar. Ele venceu. Ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele está vivo. O nosso Senhor não foi derrotado. A morte, o maior de todos os inimigos, não conseguiu derrotá-lo. O seu problema pode ser grande para você, mas não pode derrotá-lo. O nosso Senhor derrotou o maior de todos os inimigos. Então, por que choras? E ela respondeu dizendo: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. O cristianismo, quando não entende as Escrituras, ele acaba levantando determinados lamentos sobre circunstâncias, exatamente pela falta de conhecimento. Você lamenta... Já estão respondidas na palavra e você ainda lamenta você por algo que a lamenta palavra pela pede ignorância em não conhecer as Escrituras. Então, levaram o meu Senhor. Ninguém pode levá-lo. É Ele quem nos leva. É Ele quem conduz. É Ele que tem as rédeas da história em suas mãos. Amém. Então, a falta de conhecimento das Escrituras, às vezes, permeia nos dias atuais, como se as circunstâncias adversas no mundo em que vivemos, que as rédeas da história estão nas mãos dos poderosos, e não estão. E não estão. Ninguém pode levá-lo. Maria disse: levaram o meu Senhor, não sei onde o puseram. Ninguém pode levá-lo. Ele é o dono da história, Ele é o Senhor da história, Ele é o Todo-Poderoso. Ele não é conduzido, é Ele quem conduz. Os decretos dele são eternos. Os decretos dele não podem ser mudados. Então, a ressurreição é um consolo para a igreja. É a certeza que a igreja não luta pela vitória, ela luta com a vitória nas mãos. Glória a Deus. E uma coisa, eu vou ler para os irmãos o texto 15, verso 15 e 16. Perguntou-lhe Jesus para Maria Madalena: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando tratar-se do jardineiro, ela respondeu: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Meus irmãos, algo interessante para a gente observar aqui. Maria viu uma pedra gigantesca de toneladas removida.
Maria viu e conversou com 2 anjos. Mas o único momento que o choro dela estancou-se, o único momento que as lágrimas dela foram enxutas, foram enxugadas, foi no momento em que Jesus a chamou pelo nome. E talvez o evangelho que tenha chegado aos seus ouvidos é um evangelho de muitos milagres, de muitas coisas sobrenaturais, são pedras removidas, são aparições miraculosas de seres celestiais. Isso é bom, isso faz parte do evangelho. Mas milagres não convertem pessoas. Milagres não transformam vidas. O que transformou a minha vida e a vida dos irmãos aqui foi quando ele nos chamou pelo nome e falou Rodrigo, Amém. falou Anchieta, falou Gabriel. E nós descobrimos, somos eleitos dele. Nós pertencemos a ele. Quando ouvimos a voz dele nos nossos ouvidos, a nossa vida transformou. Nenhum milagre é maior do que o milagre que aconteceu no nosso interior, no dia do nosso novo nascimento. E essa voz, Gabriel, ela mexe com a nossa estrutura. O milagre você vê, aparece, as aparições, não é verdade? Mas quando Jesus ele fala, ele mexe com a nossa estrutura e ele nos dá equilíbrio. Ele equilibra o nosso ser. Porque naquele momento, você vê que o choro estava tão intenso, e ela não vendo nada, não entendendo nada, mas quando Jesus ele fala ao nosso coração, vem em nós a paz que nós precisamos. É a voz mansa e delicada que fala ao meu coração, que fala ao seu coração, que fala ao coração do pastor Anchieta, que fala ao coração da igreja. Então é essa paz que nós precisamos. O milagre vem, tudo certo, é a sua necessidade, mas o que traz segurança para o homem, e o que traz esperança para o homem, é a voz que fala ao nosso coração e que mexe com a nossa estrutura. Só quem pode fazer isso é só o autor da vida. Só o autor da vida. E o autor da vida, ele estava vivo. Ele estava vivo. E quando ele se revela de maneira, na sua totalidade, com o seu poder, de forma gloriosa, olha, eu vou falar para os irmãos, eu estava lendo esse texto, e eu falei, meu Deus, muitas vezes nós somos assim. Nós estamos diante de um Deus que ele é poderoso e nós não reconhecemos o poder desse Deus. Como o pastor Anchieta falou. Quando você levar o meu Senhor, quer dizer que toda a minha esperança, todos os meus recursos, se acabou. A minha situação, ela não tem mais solução. Ele morreu. Ele não está aqui mais. Acabou tudo. Não. Ele é soberano. Ele tem a história das nossas vidas nas suas mãos. Ele é soberano. Ele controla tudo. Ele controla tudo. Uma coisa que eu quero até perguntar aqui, pastor Anchieta. Jesus fala assim com Maria no verso 17. Não me detenhas, pois ainda não voltei ao meu Pai. Esse texto mas é vai ter maravilhoso. com meus irmãos e diz-lhes, eu volto para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E ela volta para a igreja dizendo, eu vi o Senhor. Nesse texto fica claro uma gradação da intimidade do homem com Deus, e de Deus, na verdade, conosco. Jesus já havia chamado os discípulos de servos. Depois ele os tinha chamado de amigos. Servos, amigos, discípulos. Mas o interessante nesse texto 17, se os irmãos observaram bem, é a primeira vez que nós somos comparados a irmãos e filhos de Deus. Meu Pai e vosso Pai. Meu Deus e vosso Deus. Essa filiação do homem com Deus só pode acontecer após a ressurreição de Jesus. Amém. E após o nascimento dele na nossa vida, que nós deixamos uma natureza humana, carnal, pecaminosa, corrompida, caída. Essa natureza depravada, né, Gabriel? Depravada tem que cair, tem que morrer. E um novo homem, um nascido do alto, ele passa a viver dentro de nós. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quem é esse novo eu que nasceu?
é o irmão de Jesus, é o Filho de Deus Pai. Mas é maravilhoso, hein, Chico? É fantástico. O fato dela não estar satisfeita ainda, ela continuava perguntando: diz-me onde o puseram e eu o levarei. Né? Até o momento em que ele a chama pelo nome. Aí acaba tudo, hein? Então, eu percebo nesse texto a forma como Deus trata de forma singular cada um de nós. Deus sabe exatamente como chamar a cada um de nós. A voz dele é inconfundível. Quando ele simplesmente disse Maria, ela entendeu, hein? Ela entendeu. Rabone, é ele. É o mestre. Porque a voz dele é inconfundível. E aí, o texto que Gabriel leu, recomendou-lhe Jesus. Não me detenhas. Eu fico olhando para essa frase, eu fico imaginando o seguinte: quando ela o reconheceu, ela deve ter se agarrado nele. Porque ele diz, não me detenhas. Né? Não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai ter com meus irmãos. Olha que maravilha. Gabriel abordou um ponto que é fantástico. O Evangelho de João ele traz uma sequência maravilhosa de como Deus tratou aqueles aos quais ele chamou. Deus os tratou primeiro de servos, Jesus os tratou como servos, Jesus os tratou como discípulos, depois Jesus os tratou como amigos, e agora, após a ressurreição, Jesus os chama de irmãos. Isso é muito bem colocado, que fazemos parte da família de Deus. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele nos inseriu nesta família, né? Então, somos filhos por adoção em Cristo Jesus. Isso é a grande esperança da igreja. Nós somos família de Deus. Amém. Nós temos um Pai. Glória. E o nosso Pai cuida de nós. Ele diz, não subi ainda para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e diz-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Irmãos, temos um Pai. Temos um Pai. E Ele sabe como falar conosco. Nós fazemos parte de uma família, a família de Deus. Interessante, Cheto, quando você falou assim que, onde está o meu Senhor? Me fala que eu vou levar Ele. Onde Ele está? Aí, quando Ele chama pelo nome, ela entende que era o Mestre. Quando nós lemos esse texto, o Senhor, Ele sabe como você vai identificar a voz dEle. Eu falei com Sandra, esses dias lá em casa, que eu estava tão aflito em uma situação, tantos problemas que muitas vezes nos cercam. Eu comecei a orar, e o Senhor sabe como falar comigo, e Ele sabe como eu vou entender que Ele está falando comigo. E eu liguei o som, e veio um louvor. E o louvor falava o seguinte, não temas, eu sou contigo, não vou te desamparar. Eu falei assim, olha, é o meu Senhor que está falando comigo. Ele sabe como falar. E quando ele fala aquilo com Maria entendeu assim, é o Mestre. É o Mestre. Rapaz, esse texto, a gente fica aqui, vamos falar aqui, esse versículo, a noite toda. Ele é glorioso. Porque até agora nós tratamos de aparições específicas de Jesus. Específica. Né? Agora, se a gente avançar um pouquinho mais no texto, a gente já vai ver aparições de Jesus de forma coletiva. Sim. Quando nós avançamos no verso 19, já fala que à tarde daquele dia, estamos, portanto, no primeiro dia da semana, no domingo. Ainda no dia da ressurreição. No dia da ressurreição. Falamos do que aconteceu de manhã. Isso aí. Quando nós vamos ao verso 19, nós vamos ver o que aconteceu à tarde. E Jesus já havia se manifestado não somente a Maria, mas quando nós olhamos os demais evangelhos, notadamente o evangelho de Lucas, nós observamos que Jesus já havia aparecido a 2 discípulos que estavam desertando da igreja lá no caminho de Emaús. Ele vai lá no caminho de Emaús para chamar essas 2 ovelhas perdidas. Quando eles voltam, eles falam, vimos o Senhor. A igreja em Jerusalém fala, de fato,
e apareceu também a Simão. Isso. Então, nós vemos aparições específicas, particulares. Maria, dois discípulos, Simão, que é Pedro. Agora, nós vamos para aparições de Jesus de forma coletiva, porque Jesus, do verso 19 ao 23, ele vai aparecer aos 10. Aos discípulos, né? Aos discípulos. Isso. Aos discípulos Aos dele. discípulos. Faltava aqui, nessa ocasião, o apóstolo Tomé, que não estava. Jesus aparece no meio dos seus discípulos, dizendo: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E dizendo ainda: se perdoardes os pecados, estarão perdoados, se não perdoardes, não estarão perdoados. Dizendo o seguinte, que agora, a partir daquele momento, eles seriam boca de Deus, testemunhas de Deus. Não é que eles seriam os donos do perdão. Eles, em nome de Deus, apregoariam o perdão e também o juízo para aqueles que não se arrependessem. E então nós temos a posterior aparição a Tomé, 8 dias depois, mas não foi somente a Tomé. Foi quando Tomé, dessa vez, estava com os demais discípulos, e então Jesus, 8 dias depois, aparece aos discípulos, mas nessa ocasião, Tomé também estava presente. Porque quando os discípulos falaram para ele assim: Tomé, ele veio e apareceu a nós. Ele apareceu de forma particular, mas dessa vez coletiva, agora todo mundo viu Tomé. E Tomé disse assim: mas eu tenho que tocar nas mãos dele para ver os cravos, né, para ver a ferida também no seu lado, porque ele foi ferido com lança. Se eu não tocar nas feridas dele, eu não creio. Eu preciso ver para crer. E então Jesus aparece a Tomé e trata com ele de forma particular, apesar daquela já ser a segunda aparição coletiva de Jesus. Isso, a segunda aparição coletiva, né? Vou adiantar um pouquinho. Pastor Chedo, só um minutinho. Essa incredulidade de Tomé, isso acontece nos nossos dias? É exatamente esse o ponto. O versículo 29, disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, eu fico imaginando o seguinte: o Evangelho está na contramão da lógica. As pessoas ficam imaginando, e alguns chegam a dizer, eu mesmo já disse isso, eu queria estar lá. Eu queria estar lá. Mas Jesus disse que é bem-aventurado aquele que não viu o que eles viram, não participou do que eles participaram e creram. Feliz é o homem, né? Então, há uma felicidade em você crer pelo fato de você não ter vivido aquilo. Isso é, o fato de não ter vivido não nos faz menores, não nos faz infelizes, antes pelo contrário. Você creu, você é feliz. Somos felizes. Né? Porque você não precisou de vê-lo para crer. Você creu. Amém. Né? Você creu pela fé que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, que morreu naquela cruz, que ressuscitou, que Ele ressuscitou, que venceu a morte, que está vivo, nos elegeu, nos chamou, nos regenerou, nos justificou, né? E nos santifica a cada dia e haverá de nos glorificar naquele grande e glorioso dia. Então, a esperança é exatamente essa. Não vimos, mas cremos. Amém. E Jesus diz: bem-aventurados os que não viram e creram. O escritor aos Hebreus vai dizer isso, né? Vai dizer o que é fé. É o firme fundamento das coisas que não se veem, porém se esperam. Então, e veja, irmão, já não é a primeira vez que Jesus repreende a falta de credulidade, aquela incredulidade, porque o tempo todo, isso aconteceu
na época de Jesus com os apóstolos, na igreja primitiva, e acontece hoje com todos os homens, é o tempo todo. Nós somos assim. Nós precisamos ver para crer. Isso não é fé. Fé é crer e, mesmo assim, é crer para ver. Para ver. Porque cremos hoje, nós o veremos rompendo os céus, nos chamando Amém. pelo nome. Isso nos leva a compreender que a fé tem uma visão própria. A fé tem uma visão própria, né? Não, a fé, ela enxerga aquilo que os nossos olhos carnais não conseguem enxergar. A fé tem uma visão própria, né? Boa colocação. A fé é exatamente isso, é o firme fundamento do que não se vê. É a certeza daquilo que eu não vejo. Mas eu creio e eu me aproprio pela fé. Então, a fé é esse veículo que você se apropria daquilo que você não vê e você participa de algo que aconteceu. Esse é o exercício da fé. Que o homem carnal, ele é muito materialista. E o homem espiritual não, ele vive daquilo que é a fé. Você não vê, mas eu creio que Jesus ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele está operando no nosso meio, que está trazendo esperança. Olha que maravilha. Que maravilha. É maravilhoso. E o capítulo 20 de João, então, termina dizendo: Jesus operou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão escritos neste livro. Verso 31, não é isso? No 30, e agora no 31, estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Isso é que conclui todo o objetivo do Evangelho de João. O Evangelho de João é escrito para demonstrar que Jesus é Deus, seja porque Ele faz o que somente Deus faz, seja porque somente Jesus tem os atributos de Deus. E o último, vamos dizer assim, o último grande milagre, a coroa, a pérola desta finalização é exatamente a vitória sobre a morte. Amém. A sua ressurreição. Ele fez cegos enxergarem, Ele fez paralíticos andarem, transformou algo em vinho, Ele multiplicou pães e peixes, Ele ressuscitou Lázaro, mas o principal que Jesus fez foi morrer na cruz pelos nossos pecados, ressuscitar para a nossa justificação. O maior, a pérola, a coroa de todos os milagres, que assim finaliza esse capítulo 20 do Evangelho de João. É isso mesmo. Eu queria aproveitar a oportunidade, chamar a atenção daqueles que nos assistem, para esse versículo 30, que diz assim: Jesus, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais. Você percebe que João, ele não usa o termo milagres. Ele diz que Jesus fez muitos outros sinais. O que são sinais? Sinais são milagres com propósitos. Amém. Né? Isto é, todo milagre registrado no Evangelho de João tinha um propósito. E aí eu chamo a atenção daqueles que nos assistem, e eu acho que, não sei se vocês compreendem da mesma forma, nós vivemos dias em que as pessoas estão muito interessadas em buscar igrejas, buscar frequentar determinadas denominações religiosas, cristãs, que seja, ou outras, em busca de milagres, em busca de solução de problemas. E o texto sagrado diz que estes sinais, isto é, os milagres realizados por Jesus, registrados no Evangelho por João, eles apontam, são milagres que apontam e têm um propósito. Milagres sem propósito não serve para nada. Quando? Certo? O milagre, ele precisa de ter um propósito. É exatamente esse o aspecto que João aborda. Ele diz no verso 31, estes sinais, isto é, milagres com propósitos, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha bem, o objetivo de registrar esses
é exatamente para que a essência do propósito maior do plano de redenção fique clara para nós. Estes sinais, eles foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. De que adianta milagres se não tivermos vida em seu nome? De que adianta os milagres? E aqui eu chamo a atenção daqueles que muitas vezes enchem os templos de igrejas em busca de milagres. O milagre em si só, se não houver por trás daquele milagre um propósito maior, qual seja, de que nós estamos falando? A vida eterna. A vida eterna. Se não houver por trás de um milagre um objetivo maior, qual seja, a vida eterna, esse milagre não tem objetivo de ser. Porque o objetivo é para que creiais. Esses sinais, João registrou para que todos creiam. Duas coisas, que Jesus é o Filho de Deus, e para que, crendo nele como Filho de Deus, tenhamos vida. Isto é, saiamos, ressuscitemos, porque estávamos mortos em delitos e pecados, e Cristo nos deu vida. Então, o objetivo dessa manifestação, do registro desses sinais é termos vida eterna. Se os sinais não resultarem nisso, de nada valem por si só. Se os milagres não resultarem nisso, eles não cumpriram o seu propósito. E a maior evidência aqui é mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então o milagre é para isso. E muitas vezes, como o pastor Anchieta falou, que as pessoas vão a muitas igrejas, a muitos templos assim, e essa mensagem hoje está muito evidente, muito maçante hoje no meio evangélico. Hoje é dia disso, daqui. Qual é a evidência? Não é Cristo. Você sabe o que é, pastor Rodrigo? A situação é a seguinte: infelizmente, não todos, mas boa parte dos líderes religiosos se utilizam da situação de miséria do povo. Isto. Se utilizam das doenças. Da fragilidade. Da fragilidade emocional, dos problemas familiares, das portas de emprego fechadas, das condições financeiras precárias, se utilizam dessas circunstâncias exatamente para sensibilizar as pessoas com um propósito que não é o propósito das Sagradas Escrituras. O objetivo maior da palavra de Deus não é a cura de uma enfermidade, não é a solução de um problema terreno, não é a abertura de uma porta de emprego, a solução de um problema financeiro, não. O objetivo maior é você crer que Jesus é o Filho de Deus e, crendo, tenhais vida em vós. Amém. Então, esse é o objetivo, termos vida eterna. Se esse objetivo não for cumprido, milagres para nada aproveitam. De que adianta você receber milagres aqui na terra e, ao final da sua jornada aqui, você ir para o inferno? Não adiantou de nada o milagre. O milagre tem um propósito. Tem um propósito. Mostrar que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. E para que, crendo nele como Filho de Deus, somente crendo nele como Filho de Deus, nós podemos ter vida e vida eterna. Amém. Que capítulo maravilhoso, hein, Gabriel? Maravilhoso. Hein, pastor Anchieta? Bênção de Deus, né? Deixar a gente já falar vírgula por vírgula, ponto por ponto. É isso. Meus irmãos, que alegria ter você aqui conosco nessa análise do capítulo 20 do Evangelho de João. Foi um grande prazer. Um beijo para você, para sua família. Se você tiver a oportunidade, venha nos conhecer aqui na rua Antônio Ataíde, 733, no centro de Vila Velha, Espírito Santo, e nós o receberemos com o maior prazer aqui em nossa igreja. Um forte abraço, reformando discípulos para a glória de Deus. Amém. De Deus. Deus abençoe. Forte abraço a todos. Amém. A paz do Senhor.